Tomou de 4-0 no primeiro tempo, placar final 5-1 para o Flamengo. Uma grande atuação, Flamengo com um time que parece ser o ideal, parece ser hoje o time titular, considerado titular pelo Rogério Ceni, inclusive com o Rodrigo Caio como companheiro de zaga do William Arão. E foi um massacre do Flamengo para cima do Madureira. É o nosso primeiro assunto. Você está convidado a participar. Linha de casa, nossa hashtag. Já temos aí os gols. Bastante coisa aconteceu para a gente analisar, para a gente conversar. Time de comentaristas nessa noite de segunda-feira. Jean Oddi, Vitor Birner, Paulo Calçade e você, João Guilherme. Tudo bem, João? Que atuação de gala do Flamengo. Tudo bem, Paulo? Prazer estar com você, com o Jean, com o Birner, com o Calçade e com o fã de esportes, sem dúvida. Olha, o Flamengo, ele dá sinais de que pode voltar a jogar um grande futebol, como já fez antes desse período de pandemia, nessa temporada de 2021. Se já tinha atuado bem contra o Bangu no primeiro jogo com a equipe considerada titular, hoje melhorou ainda mais. O primeiro tempo foi colossal, em alguns momentos uma aula de futebol. No segundo tempo diminuiu um pouco a intensidade. Agora, de fato, o Flamengo muito bem, os jogadores muito empenhados, fisicamente começando muito bem a temporada. As 2 semanas de treinamento, de pré-temporada, foram muito importantes. E alguns jogadores que vinham sendo cobrados há algum tempo, né, por não estarem rendendo aquilo que já renderam um dia, jogando muito bem. É difícil dizer assim, quem jogou mal? Ninguém jogou mal. O Flamengo realmente fez uma grande atuação, um time envolvente, objetivo, jogando com poucos toques na bola, muito entrosado, com uma movimentação como há muito tempo a gente não via. De fato, é um Flamengo muito promissor, Paulo Andrade, e que dá sinais de que pode voltar aos velhos tempos, quando foi um time realmente que marcou época. Ah, mas é o Madureira, tal, vocês vão passar o programa todo elogiando o Flamengo. Bom, primeiro, é o que nós temos nesse momento. Antes do grande jogo do próximo final de semana entre Flamengo e Palmeiras, nós temos até agora o quê? O campeonato estadual a ser avaliado. E cabe a pergunta, né? Quantos times grandes do futebol brasileiro conseguiram se impor contra pequenos no começo dessa temporada, como o Flamengo se impôs hoje para cima de um time que ainda não havia perdido? Pelo recorte que nós temos, pela prova que nós temos nesse momento, o Flamengo passou por ela com louvor, é ou não é, Jean Oddi? Olá, Paulo. É sim, boa noite para você, boa noite para os companheiros, para os fãs de esportes que estão nos assistindo. Sem dúvida, eu acho que assim, toda vez que a gente vem com essa relativização em relação aos adversários, nessa fase do ano, nessa época do ano, tudo bem, claro que a gente tem que relativizar. É evidente que os adversários não são os adversários mais fortes, é evidente que são adversários frágeis até, mas é o que você disse, muitas vezes nesse início de temporada a gente não consegue ver, mesmo de times já formados, o que a gente viu hoje no jogo do Flamengo. Então é aquela velha história, assim, até porque uma das coisas que mais se cobrava e que se cobra desse elenco do Flamengo, depois da última temporada, é o desejo, é a volúpia, é querer fazer um gol depois de fazer o outro, né? E isso a gente viu no jogo de hoje. Evidente que com uma queda, né, no segundo tempo nesse aspecto, mas é absolutamente normal para quem está fazendo o segundo jogo da temporada, porque esse é o segundo jogo do time titular, né? E agora hoje ainda com o Rodrigo Caio. Então, acho que é isso. O que nós temos para avaliar hoje são os jogos de campeonato estadual, quando temos, aliás, né? E dentro dessa capacidade de avaliação, acho que não poderia ter sido melhor. E aí, muita gente pode até dizer, poderia ter sido melhor por conta da fragilidade defensiva que o time mostrou contra o Madureira. Eu acho que também pela fragilidade do adversário, não dá para fazer esse julgamento. E por que eu digo isso? Porque é óbvio que contra o Madureira, os laterais sobem e ficam muito mais à vontade do que fariam contra um time mais capaz. É óbvio que o nível de concentração dos zagueiros é outro também nesse tipo de jogo. Então eu acho que até mesmo para a gente minimizar, ou vamos dizer, não, mas defensivamente deixou a desejar, não é possível. Porque por mais que, claro, o adversário seja mais fraco tecnicamente, você encara de uma outra maneira o jogo, né? Acho que isso ficou muito claro
do lado do Flamengo, mas ficou muito claro também esse desejo de fazer bonito, o desejo de fazer um gol atrás do outro, o desejo de golear, que é algo que a gente não via há um bom tempo. Então acho que o Flamengo começa aí a temporada do jeito que o torcedor queria, com esses 2 primeiros jogos contra o Bangu e contra o Madureira, que nada mais são, evidentemente, do que uma preparação já para o jogo de domingo, aí um jogo com outro nível de importância. E eu acho que isso que pega positivamente, né, Paulo Calçade? É um time que tem objetivos nobres, que deve lutar por todos os títulos que vai disputar, títulos importantíssimos. O time se reapresentou não faz muito tempo, se preparou e esse é apenas o segundo jogo com todo o elenco principal à disposição. O foco, a concentração, o respeito que o Flamengo está mostrando pelo campeonato, pelo adversário, no caso hoje o Madureira também, para mim são dignos de nota. Olá Paulo, olá companheiros, olá para você que nos acompanha. Paulo, para mim o mais importante desse jogo é exatamente isso que você citou. Como encarar, o Flamengo tem que ser assim. Qualquer time, por mais frágil que seja o adversário, naquele momento do jogo, o jogo é o momento mais importante da carreira do jogador de futebol, óbvio. Né? Mas às vezes precisa falar isso. Tem jogador que você precisa falar, o jogo é importante, né? Presta atenção, se dedica, mas você trabalha para os 90 minutos. Tudo que você faz fora, para os 90 minutos, desde que seja trabalho, né? E voltado para esses 90 minutos. Então, não há por que você, quando chega nos 90 minutos, ter uma atitude assim completamente dispersa, né? Longe daquele compromisso com o jogo. Isso o Flamengo teve, acho um ponto bacana. Um período único sob o comando de Rogério Ceni, que é um período com mais cuidado, com mais ideias discutidas e aplicadas dentro de campo no treinamento e traz para o jogo. Fora isso, assim, eu vi um adversário muito frágil, mas muito frágil. Sim, com espaços, com marcação que vai recuando, não ataca a bola. O Flamengo fez o que quis. Pela postura do Flamengo, porque é o seguinte, qualquer time bom como o Flamengo, se quiser se enroscar com um Madureira que é muito fraco, vai se enroscar. Aí depende de você. Não existe oposição do outro lado capaz de encarar um Flamengo. Só existe do outro lado, no caso Madureira, um time em condições de encarar o Flamengo se o Flamengo permitir. E o Flamengo falou, não vai. Isso você ouvia já no túnel, antes de entrar. Né? Vamos lá, não está nada, vamos com seriedade, né? Dá para melhorar e vamos para o jogo. Acho que esse é o ponto. Domingo tem um adversário completamente diferente. E que aí sim, toda essa preparação, até rara no futebol brasileiro, né? Porque o Flamengo se preparou. E este treino serviram para domingo, num nível muito superior, valendo taça, uma taça que tem importância. Né? O jogo, a Supercopa é mais importante, com todo respeito, do que ter uma taça do estadual, porque afinal de contas não existe no estadual do Rio um time como o Palmeiras para enfrentar. Então, se você é campeão em cima do Palmeiras, vale muito mais. Então, eu vejo dessa forma. Não é que eu não me encantei com o jogo, é o Flamengo que eu sei que pode, que tem condições, que a gente conhece, que pode evoluir, mas jogou contra um time inexistente. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.